No encontro com Jesus de hoje, quero conversar com você acerca do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Escolhi esse texto para conversar hoje com você no encontro com Jesus devido à proximidade com o Dia dos Pais. Aqui nós temos um belo encontro de um pai com Jesus. E esse pai vai à procura de Jesus justamente porque o seu filho está sofrendo. Ele não procura o poder de Jesus para si mesmo, mas ele procura para o seu filho. É interessante essa relação desse pai que vai à busca de Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos o cuidado com o próximo. Jesus muitas vezes motivou os seus discípulos a cuidarem, a curarem, a expulsar demônios, tudo isso para que o seu próximo pudesse ter guarida, pudesse ser cuidado, fosse-lhe demonstrado o amor. Mas é interessante que nesse encontro desse pai com Jesus, os discípulos não puderam fazer nada. Eles foram procurados por esse pai antes dele procurar o próprio Jesus. E os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. Esse pai que busca o encontro com Jesus para que ele tenha acesso ao poder de cura que Jesus tem, é a busca por um encontro movido por uma enorme compaixão que esse pai tem do seu filho. Eu quero aqui fazer um pequeno parênteses para uma reflexão acerca da paternidade. Atualmente, nós sabemos que há uma grande estatística acerca do número de pais que deixam as suas companheiras por conta da chegada de um filho, uma filha que tenha alguma enfermidade crônica, particularmente as necessidades especiais. Muitos pais, isso é comprovado estatisticamente, deixam as suas companheiras porque não conseguem compreender o quanto de tempo e de dedicação e de horas de sono talvez perdidas ou dias passados em hospitais que as suas companheiras precisam dedicar para os filhos e filhas com alguma necessidade especial ou com alguma enfermidade crônica. Esses pais acabam abandonando as suas companheiras porque não conseguem compreender o seu papel como pais. Porque não é apenas a mãe que precisa cuidar de um filho, de uma filha, numa necessidade especial. Seja uma enfermidade, seja uma questão emocional ou qualquer outra questão. Os pais precisam dividir, compartilhar a responsabilidade
nos cuidados com os filhos e filhas com relação às suas companheiras. Não apenas a mãe, mas o pai precisa ter um papel ativo de cuidado, de respeito, de carinho, de atenção, dispensada aqui para um filho, uma filha que tenha uma situação especial. O caso desse pai chama atenção porque ele é alguém que vai na contramão disso que nós temos visto hoje em dia. É um pai que realmente compreende o seu papel, realmente compreende o que significa a paternidade. Ele não só cuida do filho, como ele vai atrás de algo ou de alguém que possa curar o filho. Dá para perceber que não foi simplesmente um acaso ou, tô aqui perto de Jesus, já vou falar com ele, né? O que custa? Não. Ele foi atrás dos discípulos de Jesus, os discípulos não puderam curá-lo, e aí então ele foi atrás do próprio Jesus. Provavelmente esse pai já tinha procurado a cura para o seu filho em outros lugares ou com outras pessoas, mas ele ouve falar do poder de Jesus e ele crê que Jesus possa fazer alguma coisa de especial pelo seu filho. De acordo com o relato bíblico, o filho desse homem sofre de convulsões. A versão King James fala que ele era um menino lunático. Ele tem convulsões, provavelmente algo bastante semelhante a um caso de epilepsia ou algo assim, porque o próprio pai do menino diz que ele muitas vezes é arremessado ao fogo, outras vezes na água, enfim, ele cai, ele tem convulsões em qualquer lugar, em qualquer circunstância. De repente, ele tem uma convulsão. É o caso de que muitos pais sofrem, vendo seus filhos que sofrem de epilepsia, por exemplo. Mas existem muitas outras enfermidades que parece que elas não dão sequer um sinal de quando algo complicado vai acontecer. Simplesmente acontece. E ali o pai e a mãe sofrem porque veem a situação dos seus filhos, mas não tem o que fazer para modificar a situação. É impressionante a fé que esse pai tem ao se deparar com Jesus, ao se encontrar com Jesus. A palavra que é utilizada aqui para definir, né, o menino, nas palavras de Jesus, é a palavra grega pais. Interessante. Pais, em grego, significa criança, menino, ou pode, em alguns contextos, significar até um jovem. Para nossa realidade, seria talvez uma entre criança e adolescente. Esse garoto, então, filho desse homem que sofre, é alguém ainda muito, muito jovem, é ainda muito pequeno. Mas o pai provavelmente já acompanhou alguns anos dessa enfermidade do filho e ele sofre não por si só, não porque ele tenha uma enfermidade, mas porque ele vê o quanto o filho sofre. A paternidade precisa partir deste princípio. Um pai, uma mãe sempre sofre quando vê o seu filho sofrer. Quando um pai ou uma mãe não sofre ao ver o sofrimento de um filho, alguma coisa deu errado nos vínculos que existem entre pai e filho, mãe e filho. Na paternidade, muitas vezes a gente brinca que assim, não, mãe sofre mais do que o pai, né? Talvez o pai tenha mais dificuldade de expressar os seus vínculos emocionais com os filhos, mas pai também sofre. E é importantíssimo que pai também se envolva com o sofrimento dos filhos. É importantíssimo que pai também mostre ao filho, à filha, o quanto sente pela dor que
que ela passa. E é importantíssimo que também demonstre o quanto ele busca alternativas para uma solução possível para o sofrimento do seu filho e da sua filha. Não significa passar a mão na cabeça, porque em tudo o que pede, ou quer, ou sente, mas significa que é importante que no momento em que você percebe que há um sofrimento real, existente, é necessário fazer um vínculo de afetividade com o seu filho para que você demonstre o que você sente, fale o que você sente e busque alternativas para auxiliar o seu filho, a sua filha. O texto continua dizendo que Jesus conversou com os seus discípulos, aliás, ele conversou bastante duro, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele questiona aqui a fé dos discípulos. E no que será que os discípulos não acreditavam? Os discípulos não acreditavam na doença do menino? Os discípulos não acreditavam que fosse algo sobrenatural, como de fato aconteceu, porque o menino tinha uma situação ali que era espiritual, né? Afinal de contas, Jesus expulsou um demônio e o menino foi curado. No que os discípulos não acreditavam? O texto não deixa muito claro, mas no final os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio e você conseguiu? E Jesus diz para eles: porque vocês têm uma fé muito pequena. Se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês conseguiriam mover montanhas. E aí ele encerra dizendo que existem tipos de demônio que você só pode expulsar por meio de oração e jejum. Nas palavras de John Wesley, jejum e oração, quando aliados, eles têm um poder incrível, uma grande eficácia, quando jejum e oração são alinhados, estão juntos, caminham juntos. Agora, voltando ao caso do pai, depois que a gente conversa um pouquinho sobre essa questão da fé, do jejum, da oração, aí a gente volta para tentar compreender um pouco mais sobre esse pai. Quem é esse pai que se encontra com Jesus? Nós não temos relato nenhum do seu nome, se ele era um religioso ou não, se ele era um dos seguidores de Jesus ou não. A única coisa que a gente sabe é que é um pai que está em busca de Jesus para curar o seu filho. Esse encontro com Jesus demonstra para nós que a fé está no pai desse menino. Ele tem uma grande fé e ele aprende nesse encontro com Jesus algo muito importante. E que ele também ajuda os discípulos a aprenderem. É preciso ter fé no impossível. E particularmente falando nas relações paternas, que muitas pessoas têm inúmeros problemas, inúmeras dificuldades para compreendê-la, nós precisamos de fé, jejum e oração. Não só para que sejam resgatados os vínculos afetivos entre pais e filhas, mas também para que sejam perdoados aqueles que precisam de perdão, sejam também curados aqueles que têm enormes feridas abertas na sua alma, sejam também curados aqueles que têm enormes feridas físicas até mesmo, por conta dos seus relacionamentos violentos da paternidade. Infelizmente, nós sabemos que a situação não é tão romântica quanto nós gostaríamos que fosse, mas é importantíssimo que nós usemos de fé para transformar os nossos relacionamentos. A vida desse pai tornou-se mais feliz porque ele viu a felicidade no seu filho. Bom seria que todos os pais buscassem a felicidade dos seus filhos e filhas
e assim se sentissem felizes também. Certamente o relacionamento entre pais e filhos seria outro. Temos muito a aprender com esse encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude a ter um relacionamento transformado. Relacionamento entre pais e filhos diferenciado a partir do nosso encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.